Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar bem informado. Agora em São Paulo, o relógio aqui da Avenida Paulista marca 17 horas e 4 minutos e os termômetros 31 graus nesta tarde quente. Eu sou Gil Latoreira, hoje falando aqui dos estúdios da nossa central de jornalismo na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital, no ABC, em Guarulhos, no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no Litoral Norte, no Litoral Sul e em todo o interior do estado de São Paulo. Também vamos dar uma passada por Santa Catarina, pela Bahia, em mais uma região de cobertura, além da capital federal, com os assuntos nacionais e também vamos dar um giro internacional com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela Rádio Guardiã da Notícia, AM 560, em breve no FM 82.3 e também por todas as nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição dessa segunda-feira. Hoje é 12 de janeiro de 2026, verão brasileiro, e dia do empresário contábil. Aproveitamos aí para mandar um abraço então ao nosso colega aqui da rádio, Ricardo Abílio, que é apresentador do programa Contabilidade Fácil, exibido toda terça-feira aí no período da manhã. Agora vamos aos destaques de hoje. Trump alerta Cuba para fazer um acordo antes que seja tarde demais. Aprovado o projeto que dá direito a credencial de estacionamento para pessoas com autismo. Parque da Ciência e Tecnologia da USP oferece atividades gratuitas nas férias. Caraguatatuba tem reajuste nos valores de passagens de ônibus intermunicipais. Em um fim de semana, litoral sul de São Paulo registra 9 mortes por afogamentos. Prefeitura de Mogi das Cruzes cria comitê para enfrentar crise hídrica e eventos climáticos. CPI dos cartórios ganha força e pode ser instalada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para investigar aí cobranças de custas. Governador da Bahia recebe as chaves da nova rodoviária de Salvador. Corrida de Reis do Distrito Federal abre inscrições nesta segunda-feira com 20 mil vagas. E ainda nesse editorial teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, trazendo aí as principais notícias nacionais que movimentaram o cenário político desta segunda-feira com análises e comentários. O jornalista Brian Defende fala direto da França com as notícias internacionais que movimentaram aí o nosso noticiário mundial. Wagner Moura ganha Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama. Também nesta edição teremos aí um giro de notícias sobre as principais cidades de cobertura da Guardiã. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta segunda-feira, já está no ar. Download da Notícia. 17 horas e 8 minutos, hora de chamar aí os nossos correspondentes internacionais. Vamos até a Itália, onde a Gabriele Tricânico traz informações, mas da política brasileira, da política nacional, trazendo aí as atualizações neste momento que já precede aí as eleições. A Gabi Tricânico daqui a pouquinho estará conectada definitivamente conosco, trazendo então aí todas as informações sobre esse cenário político nacional, embora ela esteja lá na Itália. Antes da Gabi entrar então com o seu comentário sobre a política nacional, nós temos também a participação do nosso jornalista, o Brian Defende, que fala direto da França com todo o noticiário atual
europeu e também de outros lugares do mundo, trazendo aí e abrindo o nosso bloco internacional. Eu vou pedir para a Patrícia colocar na tela, então, o nosso correspondente, o Brian Defende, direto da França, agora na tela do download. Seja bem-vindo, Brian. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Guardinha da Notícia e você que acompanha também o download da notícia segunda edição. Vamos agora com as principais notícias aqui da Europa, agora para essa segunda edição. E Gil, começando já de imediato, nós vamos falar sobre a situação da saúde aqui em Portugal, que a cada dia que passa está ficando mais precário. Na semana passada, em menos de 48 horas, 3 pessoas morreram aí na espera de ambulância. Essa situação já vem sendo recorrente desde o ano passado e a situação aqui em Portugal da saúde vem se agravando dia após dia. A espera por atendimentos aí podem passar de 10 a 12 horas por um atendimento médico de urgência quando você chega no hospital aí para ser atendido. Mas, após essa situação das 3 pessoas que morreram na semana passada, o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou aí um investimento e a compra de 272 novas ambulâncias. Mas, para a questão da saúde atual aqui em Portugal, isso não adianta muito, porque não adianta você melhorar a questão das ambulâncias e ter a falta de médico, não ter aquele amparo melhor na questão dos profissionais da saúde, que há necessidade de uma nova contratação de médicos aí para a saúde em Portugal. Como já foi dito, né, a questão da saúde é geral em Portugal, não é só aqui em Lisboa, para a região norte, como também na região sul, há a falta de médico e investimentos aí na questão da área da contratação de médicos, como também na área do transporte da questão da saúde, né. Vale ressaltar, Gil, que Portugal, o ano passado, aconteceu um caso muito triste, que uma mulher grávida ganhou o bebê no chão do Hospital Amadora Sintra e o bebê e a mãe veio a falecer horas depois aí por complicações e por falta de profissionalismo e amparo médico ali no momento do parto, né? Outra informação também, Gil, aqui da Europa, é que Portugal tem investido bastante na questão de segurança. Isso é algo muito importante, uma vez que há um aumento, né, de turismo e também há um aumento de imigrantes que vieram morar aqui para a região de Portugal. Então, essa semana, segundo a União Europeia, aí vai haver uma votação onde Portugal deve receber mais de 5,8 bilhões de investimentos para a área da segurança nacional. Segundo o governo, né, e a Comissão Europeia, esses investimentos aí são destinados para reforçar a capacidade da defesa do país. Segundo a presidente, né, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né, ela confirmou que esse plano português é bom e que essa semana pode acontecer isso em uma votação onde há um destino, né, um envio de verbas aí para alguns países, como em uma votação onde há um destino, né, um envio de verbas aí para alguns países, como a Espanha, Dinamarca e a Croácia, entre outros países aí que vão entrar nesse pacote de beneficiados por esse investimento, né? Os fundos poderão ser usados aí, tá, na questão dos programas de reequipamentos, aquisição de materiais estratégicos e outras iniciativas que reforcem a segurança e a autonomia operacional das forças militares portuguesas. Investimentos aí para a segurança que há uma necessidade neste momento, uma vez que as viaturas já estão ficando antigas e há a presença de bastante pessoas, turismo, novos moradores aqui em Portugal, então há uma necessidade de aumentar aí a sua frota e a sua capacidade de profissionais da área da segurança nacional. Falando sobre investimentos na área da segurança, Portugal aí também começou uma iniciativa, que é a capacitação e o recrutamento de novas pessoas para o Exército. Segundo o governo, esse investimento, né, e esse recrutamento é para uma possível operação aí, se caso houver a necessidade, entre a Rússia e a Ucrânia, que vem tendo aí essa guerra que já duram por mais de 2 anos. Portugal então vem se preparando com isso, né, com o Exército. Segundo esse novo plano, né, de governo, o governo já tem apostado aí no investimentos estratégicos na atualização de equipamentos militares, no reforço de formações dos efetivos e na adaptação a novas formações para a guerra, incluindo ameaças híbridas, cibernéticas e tecnológicas. Aí atualizando os seus sistemas e buscando melhorar dia após dia aí, a sua efetividade e dos seus profissionais que atuam no Exército Nacional. Segundo o
governo, né, a modernização do Exército, ao modernizar o Exército, né, e melhorar a prontidão operacional, Portugal procura garantir a proteção do seu território, cumprir o compromisso internacional de defesa coletiva e assegurar uma resposta eficaz ao cenário de crise, contribuindo para a segurança nacional e europeia, colocando aí à disposição os seus profissionais do Exército aí, né, os seus soldados, para uma eventual necessidade entre alguma futura guerra, tanto como a Rússia e a Ucrânia, como outras que acontecem aí, ou possíveis futuras novas guerras que podem acontecer aqui na parte da União Europeia. Esses são os destaques aqui de Portugal para hoje. Eu sou Brian Defende, de Portugal, para o Download da Notícia, segunda edição. Obrigado, Brian. Amanhã você está de volta, então, com mais um Giro Internacional aqui no Download da Notícia, segunda edição. Às 17h14, hora de acionar a Gabriele Tricânico, que fala direto da Itália e traz aí grandes novidades. Tem Guerra de Titãs no Grande ABC. Gabi Tricânico, boa tarde no Brasil, boa noite na Itália. Seja bem-vinda, Gabi. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Começamos a semana com o pé direito. Hoje pela manhã eu falei um pouquinho sobre as Olimpíadas que acontecem esse ano aqui em Milão e também em outra cidade aqui da Itália, mas agora é hora da gente falar da Guerra de Titãs no Grande ABC, por conta do tabuleiro político. Eu vou pedir para colocar na tela Orlando Morando, ex-prefeito de São Bernardo, atual secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura de São Paulo e foi deputado estadual também. E do outro lado, onde eu estou, vou pedir para colocar o Paulo Serra, que foi também prefeito de Santo André. E agora ambos disputam aí oficialmente uma vaga a deputado federal. Orlando Morando sem partido, já o Paulo Serra no PSDB. Vou pedir para colocar o Paulo Serra na tela também. Por quê? Eu quero falar dessas duas grandes figuras políticas. É claro que a gente entende aí que numa atual conjuntura de votos por metro quadrado na região do Grande ABC. O tabuleiro está montando, né? Está sendo montado e concentram nesse eixo central, na disputa regional do Grande ABC, o Orlando e o Paulinho. O Orlando, eu já disse, falei sobre todas as suas atribuições, está sem partido, ainda não se filiou a nenhum partido. Eu tenho cá as minhas percepções e sugestões, acredito que deva ir ao MDB. Posso estar equivocada, mas se for por um caminho natural, ele está na gestão do prefeito Ricardo Nunes, está em São Paulo, está muito bem alinhado com o governador Tarcísio, acredito que seja MDB. Ora, não sei. Do outro lado, Paulo Serra, que é a principal liderança hoje do PSDB. Não preciso falar da história do PSDB, que afundou, o partido acabou. Eles estão tentando aí reconstruir o partido. O Serra, que atua no campo dessa articulação partidária, está tentando, né, a construção, aí a reconstrução do PSDB. Ou seja, são dois estilos diferentes, mas com o mesmo objetivo: comandar o futuro político da região do Grande ABC, ter o maior número de votos. E essa disputa se reflete diretamente na montagem das chapas. A gente não sabe o que vai acontecer ainda. Pode ser que o Tarcísio vá disputar a presidência da República. Eu acredito que não, que Flávio Bolsonaro não vá desistir. Agora vamos falar de outros quadros na região do Grande ABC, porque temos aí Alex Manente, coloca ele na tela, do Cidadania. O Alex Manente, que recentemente deu declarações dizendo que não seria mais candidato a deputado federal, que seria candidato ao Senado, foi para a imprensa, esteve nos veículos da região, disse que não disputaria, mas ora, não é como está se comportando. Tá aí então o Alex, tá bem jovenzinho na foto que a nossa edição separou, faz bastante tempo, né? Mas vamos lá. Além de Alex Manente do Cidadania, que é uma liderança da região, perdeu as eleições no segundo turno para o prefeito Marcelo Lima, lá da cidade de São Bernardo, a gente acredita que ele deva, sim, disputar as eleições. Eu dou meus pitacos, viu? Não acho que Alex deva abrir mão do seu mandato. Vamos colocar agora sim o Auríquio, que foi prefeito por vários mandatos em São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, anunciou recentemente num vídeo na internet
dizendo que disputaria. Eu acredito que seja para alavancar a candidatura do seu filho, que já é deputado estadual, Thiago Auríquio, vem para a reeleição, e o meu pitaco é que o Thiago deva disputar as eleições em 2028, a Prefeitura de São Caetano do Sul, contra o atual prefeito Tite Campanella. Agora, gente, o Auríquio, candidato a deputado federal, já deixa mais do que claro que para chegarmos em 28, a gente precisa passar em 26, mas as bases precisam estar sólidas. E aí, o que eu digo com sólidos? Os nomes precisam estar na boca do povo. E por isso que eu acredito que o Auríquio tenha aí colocado o seu nome à disposição. Ainda falando de Santo André, foto do deputado Altair Moraes, do Republicanos, ligado à Igreja Universal, deputado estadual, mas que agora vai disputar uma cadeira para federal. Pelo menos é isso que rola no bastidor. Não consegui conversar com o deputado, mas é um deputado que foi eleito pela igreja, né, no Republicanos. Ele é pastor da igreja, comandava a Universal lá de Santo André. Então agora ele vem para deputado federal. Mais alguém tentando ali, mais um nome para pegar os votos ali da região do Grande ABC. Do Partido dos Trabalhadores, todo mundo viu no finalzinho do ano que o Marinho, o ministro do Trabalho, abriu mão, a pedido do presidente Lula, para o nome do Moisés Celerges. O Moisés, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, esteve conosco aí nos estúdios da Guardiã e falou um pouquinho da sua pré-candidatura e a responsabilidade que ele tem de levar a bandeira do sindicalismo, né, dos metalúrgicos, do ABC, que é o sindicato mais forte, e também do Partido dos Trabalhadores, e com apoio do presidente Lula, né? Então, o Moisés também vai ter uma responsabilidade muito grande e deve estar correndo trecho já nessa pré-campanha para conseguir ter o maior número de votos e se tornar um representante ativo lá em Brasília. Agora, um outro nome que vem para a federal e que é deputada estadual é a Edilene, do PSOL. Ela que foi eleita com uma dobradinha com o Guilherme Boulos na última eleição, mas que agora, por conta do Boulos não ser mais candidato, existe essa possibilidade. Na semana passada, a esposa do Guilherme Boulos anunciou a sua pré-candidatura a deputada federal. A Ediane, ela é do PSOL, é deputada pelo estado de São Paulo, mas foi eleita também aí nas bases do Grande ABC. Então, pode ser que ela venha buscar esses votos da esquerda. E chegando na cidade de Mauá, olha que surpresa, gente. O vereador Renan Pessoa, do partido MDB, ligado ao Chiquinho do Zaira, né, do um grupo político ali, anunciou bem discretamente, aí a gente não pode dizer que ele vai até o fim, né, com essa pré-candidatura, que seria candidato a deputado federal com apoio do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima. O Renan é ligado ao Marcelo, e aí fica aquele ponto de interrogação, né? Tá aí o Renan na tela. O Renan é candidato porque está de olho nas eleições de 2028, está de olho, vai fazer uma dobradinha com o Leonardo Alves. Qual é o real intuito dessa pré-candidatura? Renan quer ser prefeito de Mauá e vai fortalecer o grupo do Chiquinho para tentar desestabilizar o atual grupo que está no governo, que é o grupo do PT, liderado pelo prefeito Marcelo Oliveira. Fica aí também esse ponto de interrogação e esse tabuleiro começará aí a ser desenhado. Esse jogo em Mauá, ele é muito sensível, gente. Por quê? Né? Os bastidores também deixam muito claro a pulverização dos votos. E aí, eu quero começar a falar sobre os deputados estaduais, sobre os pré-candidatos a deputados estaduais agora. Nessa corrida, o que a gente tem em jogo? Vou pedir para voltar em mim aqui e vamos colocar as esposas. Ana Carolina Serra, deputada estadual, esposa do Paulo Serra, pelo Cidadania, e Carla Morando, esposa do Orlando Morando, que está afiliada atualmente ao PSDB, mas eu não acredito que ela fique no PSDB, deve estar esperando a janela
para anunciar a troca de partido. E aí tá todo mundo curioso, né, para saber para onde que a Carla vai. Será que vai para o mesmo partido que o Orlando? Se não vai, enfim, porque eu quero falar dessa disputa também de votos regionais, que é uma disputa saudável. Tem voto para todo mundo. O Grande ABC tem 2.100.000 eleitores, ou seja, dá para eleger 10 deputados estaduais e 10 deputados federais tranquilamente. Mas a gente sabe que não é assim, que as fronteiras, né, não tem porteira, o voto não é distrital, então entram muitos outsiders, muitos forasteiros e acabam levando votos, muitas vezes sem mesmo pisar na região ou, quiçá, ajudar a nossa região do Grande ABC. Mas vamos ver aí como é que vai ser essa disputa em todo o território aí entre Ana Carolina, Carla Morando, a Carla que faz também um trabalho brilhante, assim como a Ana Carolina. As duas já são representantes da região do Grande ABC. Outros dois deputados, aí o Thiago Auríquio, né, que é o filho do ex-prefeito de São Caetano, o Thiago que está afiliado ao PL, e aí tem aí uma questão também, um ponto de interrogação, porque ele é muito ligado ao Maurício Neves, o presidente estadual e deputado federal do Partido Progressista. Será que o Thiago Auríquio vai para o PP nessa eleição ou continua no PL? O que vai ficar mais fácil? O Auríquio está no PSD, né, o pai. Será que vai levar o filho para lá? O Thiago aí na tela. O Thiago que tem aí grandes chances. Será que ele vai querer disputar a eleição em 28? Será que o pai volta? Então, São Caetano está uma incógnita. O que a gente sabe é que pai e filho vão disputar as eleições. Agora vamos falar do PT. Lá em Mauá a gente tem o atual deputado Rômulo Fernandes, que aí é que entra a cereja do bolo. O que eu ouvi? Vamos colocar o Rômulo aí na tela? Existe a possibilidade de, em 2028, o Rômulo ser o sucessor do prefeito Marcelo Oliveira? Existe. Mas como é que vai ser feita essa costura? Porque nos bastidores, o que falam é que o Elcio, que já está subindo no palanque, que já está aparecendo um pouquinho mais, o Elcio, que o prefeito gostaria que o Elcio fosse o sucessor, isso é o que rola na boca das fontes que a gente escuta, mas o Elcio é o atual secretário de governo. E aí, o que eu escutei, né? Porque na política falam muita coisa, viu, Gil? A Fernanda Oliveira, que é a esposa do prefeito Marcelo, parece que também está indo em tudo, está começando a aparecer. E aí tinha uma costura para ela também disputar a eleição para deputada. Não sei, tá? Isso é conversa de bastidor. Não consegui falar. É claro que eles vão negar tudo isso pra gente agora. Ninguém vai falar que sim ou que não. Eu gostaria que colocasse o Rômulo, o Elcio e a Fernanda na tela para eu fazer uma conclusão final sobre a cidade de Mauá. Por que tudo isso? Porque a gente tem o Átila Giacomussi, que é o grande deputado da cidade, que foi o mais votado, que foi prefeito, foi para o segundo turno na eleição do ano passado, ano retrasado, mas que acabou perdendo a eleição, e que havia aí um burburinho sendo espalhado na cidade, que o Átila seria candidato a deputado federal, o que acabou caindo por terra. Eu conversei com uma fonte muito ligada ao Átila hoje, e essa fonte disse: Gabi, o Átila é candidato a deputado estadual pela União Brasil, o acordo é com o Milton Leite, ele poderia ser candidato a federal numa outra costura. Então vamos colocar aí na tela. Átila, tá aí, o Rômulo e a Fernanda, a esposa do prefeito Marcelo, que estão ventilando, né, essa possibilidade da Fernanda ser candidata, mas aí o Rômulo seria federal, sabe? Não fecha muito a conta, mas o nosso papel está aqui para ouvir e para começar a mostrar para o eleitor, para a nossa audiência, como que a política está se organizando, porque daqui a pouco começa todo mundo bater na porta da sua casa, fazer comício na porta da estação do trem, na porta do terminal. Tá aí todo mundo na tela, ó, o Rômulo, o Elcio e a Fernanda. É um triângulo todo aí da ala petista da cidade de Mauá. Então, como é que seria feita essa conjuntura? O Rômulo seria federal, a Fernanda estadual, o Rômulo ganha o prêmio de ser deputado federal para o Elcio ser o sucessor. O grupo estaria de acordo, porque o PT tem muito isso, né? Hoje, por aclamação, eu não diria, mas quem tem mandato tem respeito e tem poder de voto.
o Rômulo seria o sucessor. Agora, imagina se o Rômulo perde uma eventual eleição para deputado federal, como é que ele vai ter poder de voz para dizer, não, mas o acordo é que eu seja o sucessor, e aí o prefeito bate o pé e fala, não, mas você não tem mandato, e hoje nas pesquisas, quem aparece melhor aqui é o Elcio. Então é um jogo muito delicado, um jogo que tem que ser muito bem desenhado, e aí eu acho que quem ganha com tudo isso, aí eu vou pedir para colocar o Átila aí na tela, é o Átila, porque ele está sozinho, está isolado ali, né? A gente tem aí a pré-candidatura do Leonardo Alves, que foi falado um pouquinho mais cedo, se quiserem colocar aí na tela o Átila, o Leonardo Alves, hoje pela manhã, deu uma entrevista para o Marcelo Ferreira, nosso repórter lá da cidade de Mauá, tá aí o Átila. Qual que é a minha leitura, Gil? Todas essas pré-candidaturas a deputado estadual na cidade, a deputados estaduais na cidade de Mauá, são para desidratar a candidatura do Átila, e aí tudo isso liderado pelo grupo político do prefeito Marcelo e até mesmo do Chiquinho do Zaira, que é o maior articulador que a cidade de Mauá teve até hoje. Na minha avaliação, ninguém consegue mexer esse tabuleiro mais do que Chiquinho do Zaira. Mas acho que Leonardo é um quadro que tem mesmo que disputar a eleição, não vai perder nada, se perder a eleição continua vereador, é jovem e política é a arte de quem sabe perder. Vamos lá para a cidade de Diadema. Diadema, ex-prefeito Felipe do PT, já publicou nas suas redes sociais e ele também esteve aí conosco, o Josa Queiroz. Ele é vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Da última, bateu na trave, teve quase 50 mil votos e agora vem novamente nessa disputa no campo progressista da esquerda e, na minha avaliação, acho que vai ficar surfando sozinho lá em Diadema por enquanto, neste campo progressista, tá, gente? E o Josa também é um dos nomes aí para 2028 na disputa à Prefeitura de Diadema contra a reeleição do prefeito Taca. Então, não vi nenhum movimento ainda do prefeito Taca, que tem acordos com vários deputados ali na cidade e está fazendo a lição de casa, que está certo, que não tem que se fechar com um candidato só, mas que, na minha leitura, hoje o Josa pode ser, sim, um futuro adversário na urna, porque já é na Câmara Municipal de Diadema. Vamos para São Bernardo do Campo, gente. São Bernardo do Campo, eu falei lá no início, falei do Orlando Morando, mas agora eu quero falar do prefeito Marcelo Lima, que está fazendo um suspense em quem ele deve lançar a deputado estadual e deputado federal, e que deve ajudar outros colegas também. Ele tem um compromisso com a Renata Abreu, que é a presidente nacional do partido dele, que esteve por vários finais de semana na cidade de São Bernardo do Campo, acompanhando as atividades. Mas, agora sim, coloca a foto da Zana aí, que é a primeira-dama da cidade, que mudou completamente o seu visual durante as eleições, que veio aí durante esse ano todo se posicionando, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas se o prefeito Marcelo Lima vai lançar a Zana ou se ele vai lançar a vice-prefeita Jéssica Corme. Aí eu não sei. E aí, esses votos, né, esses votos para deputado em São Bernardo do Campo, aí sim vira um campo de guerra entre Orlando, Marcelo. Então, tem voto para todo mundo? Tem, gente, mas vira... aí é o que eu disse no início. Aí tá aí a Zana, né, que é a primeira-dama da cidade de São Bernardo do Campo. E aí teremos muitas mulheres, isso que eu fico feliz, viu, Gil? Muitas mulheres na disputa, mas a gente ainda precisa saber. Tudo isso antes do carnaval, nada muito decidido, mas eu quis trazer essa leitura, essa avaliação para vocês aqui hoje, porque eu conversei com muitas pessoas da política e da nossa região do Grande ABC, e amanhã eu vou trazer as informações do Alto Tietê. Cada dia da semana eu vou escolher uma região para trazer essa análise, trazer esses players e mostrar para a nossa audiência quem são esses possíveis candidatos que vão fazer promessas de ajudar a nossa região, a sua região, e depois é hora da gente cobrar, né, Gil? Pois é, Gabi, olha, esse painel todo que foi desenhado aqui tem uma coisa que é bem característica. Nós temos apadrinhados e caciques, não é?
todos eles muito bem apadrinhados, e aqueles que não são apadrinhados são os padrinhos, então são os caciques. De tudo isso que você desenhou, anotei uma série de coisas. Eu acho que a disputa mais acirrada, pelo que fizeram durante todo esse período eleitoral aqui e de mandato, Carla Morando e Ana Carolina. Como deputadas pela região do ABC, eu acho que foi muito bem dividido, trabalharam muito bem, e eu acho que essa disputa vai ser a mais acirrada pelo que elas fizeram. Todos os outros fizeram individualmente, mas nada tão efetivamente e com tanta competência como elas duas. E me chama uma atenção que eu queria a sua opinião. O Átila apagou com uma borracha do tempo todo aquele passado de Mauá, bem escuro, que nós cobrimos a época, uma época bem difícil para Mauá. Você acha que aquilo tudo está esquecido e não vai pesar agora? Gil, eu acredito que pesa, que o que foi feito e falado está gravado e publicado, mas o Átila, eu digo que ele é aquele político tradicional, né? É pão e circo. O Átila, ele é carismático. O Átila, ele consegue, mesmo com quem não gosta dele, ele consegue abraçar, ele consegue trazer, né, aquele eleitor, até aquele eleitor que está xingando ele, porque essa é uma característica dele. Então, eu acredito que a oposição deva utilizar isso novamente, mas eu te digo uma coisa, Gil. Ele foi para o segundo turno nas eleições de 2024 em Mauá. Ora, perdeu por 20 mil votos para a máquina pública, uma grande quantidade, mas a eleição para deputado é uma outra eleição. É uma conjuntura completamente diferente. A gente precisa ver qual vai ser o palanque que o Átila vai subir, o que o Átila vai falar, o que ele vai propor. E a gente não pode esquecer que os processos dele foram anulados, né? Então, a parte deles, ele tem alguns processos ainda acontecendo, mas ele tem esse trunfo na manga para dizer, olha, vocês estão dizendo isso, mas meus processos foram anulados. Então, hoje ainda, se o PT, né, o grupo do prefeito Marcelo, não montar uma estratégia para lançar outros candidatos na cidade de Mauá e tentar usurpar esses votos que estão na mão do Átila, que na minha leitura, 1/3 dos votos válidos de Mauá são dele, eu acredito que o Átila faz novamente a sua eleição, ganha e vem de novo para 28. Ele tem esse anseio, né, de recuperar a prefeitura e tentar fazer diferente. Bom, Gabi, é um cenário que foi muito bem desenhado. Nós estamos no dia 12 de janeiro, quer dizer, 12 dias de um ano que está começando, para um cenário muito ainda cheio de remendos e articulações. Vai ter gente que vai mudar de partido, vai ter gente que vai mudar de lado, vai ter gente que vai se associar, aquelas associações comuns na política, né? Pessoas que você jamais imaginaria conversando, estarão de mãos dadas e abraçados em palanques. Então, eu acho que é muito cedo, mas você desenhou um painel perfeito em relação à região do Grande ABC. Realmente, o título diz tudo: Guerra de Titãs no Grande ABC. É peso pesado, é briga de gigante mesmo. E aí, cabe à população ver quem é que vai nocautear quem, né, Gabi? Exatamente, Gil, e é claro, o nosso papel aqui é sempre trazer a notícia com veracidade, com verdade e na palma da sua mão. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível no nosso portal, então você pode assistir quantas vezes quiser e os principais momentos estarão nas nossas redes sociais. Eu volto amanhã ao vivo às 7 horas da manhã com mais informações para o download da notícia, primeira edição. Bom jornal aí para vocês, Gil, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Gabi, boa noite aí na Itália, boa tarde aqui no Brasil, até amanhã, nos vemos amanhã. Obrigado, Gabi. 17 horas e 38 minutos. Para fechar o nosso bloco internacional, nós vamos então para uma notícia que começa a preocupar novamente com as ações do Trump, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu ontem, domingo, que Cuba deve chegar a um acordo antes que seja tarde demais. O republicano afirmou ainda que o envio de petróleo e recursos financeiros da Venezuela para Havana será interrompido a partir de agora. Na tela do download com imagens da AFP, a agência France Press, vamos ao VT do Trump alerta Cuba para fazer um acordo antes que seja tarde demais.
O presidente americano Donald Trump alertou Cuba neste domingo a chegar a um acordo ou enfrentar consequências não especificadas e avisou que o fluxo de petróleo e dinheiro venezuelanos para Havana será interrompido a partir de agora. Em sua plataforma Truth Social, Trump disse que não haverá mais petróleo nem dinheiro indo para Cuba, zero, e acrescentou que sugere fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais. O republicano também afirmou que Cuba viveu por muitos anos de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança aos 2 últimos ditadores venezuelanos, mas não mais. Pouco antes dessa publicação ao governo cubano, Trump republicou a mensagem de um usuário da rede social X, sugerindo que o secretário de Estado, Marco Rubio, se tornaria presidente de Cuba, e acrescentou o comentário: "Parece bom para mim." Essas declarações de Trump acontecem 8 dias depois de os Estados Unidos terem capturado o presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro. A operação militar noturna em Caracas resultou na morte de dezenas de membros das forças de segurança venezuelanas e cubanas. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondeu afirmando na rede social X que Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém dita o que fazemos, enfatizando que a ilha está se preparando e está disposta a defender a pátria até a última gota de sangue. Sob embargo dos Estados Unidos, Havana tem dependido cada vez mais do petróleo venezuelano, fornecido como parte de um acordo firmado com Hugo Chávez, antecessor de Maduro. Desde a pandemia de 2020, Cuba enfrenta sua pior crise econômica em 30 anos, com inflação galopante, apagões e escassez de alimentos, medicamentos e combustível. Muito bem, 17 horas e 40 minutos. Acesse as nossas redes sociais, aguardandanoticia.com, para ficar por dentro de todas essas notícias e principalmente sobre toda essa análise que a Gabi Tricânico fez sobre a Guerra de Titãs no ABC, referindo-se aí às eleições que acontecem neste ano tão movimentado aqui no Brasil, em especial em algumas regiões, e principalmente nas regiões de cobertura aqui da Guardiã. Agora são 17h41, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes com a segunda parte do download da notícia, segunda edição, aqui pela rádio A Guardiã AM 560, muito em breve no FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Aqui pela Guardiã da Notícia, M560, muito em breve no FM 82.3. Lembrando que nós estamos em nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube. Vamos agora abrir espaço para falar do ABC. Afinal de contas, a Gabi Tricânico, na abertura do nosso editorial, fez aí uma análise política muito extrema em relação ao que pode acontecer
com relação aos políticos ligados ao grande ABC. Agora nós vamos acionar o nosso correspondente lá do ABC, o jornalista Marcelo Ferreira, que traz direto de Mauá todas as informações. Marcelo já está na linha. Muito boa tarde, bem-vindo ao download da Notícia Segunda Edição. E eu vejo que você já está aí muito bem acompanhado do secretário de Proteção e Defesa Civil aí de Mauá. Sejam bem-vindos, amigos. Boa tarde. Muito boa tarde, Gil. É uma alegria para nós voltarmos aqui. Já estivemos pela manhã, como você disse, e agora retornando. Nós estamos aqui no Jardim Zaira, Gil, na nova sede aqui da Secretaria de Proteção e Defesa Civil da cidade de Mauá. Nós estamos aqui com o Sérgio Moraes, que é o secretário, e vai contar para a gente aqui, Gil, um pouquinho do que aconteceu no sábado, né, Sérgio? Foi muito forte aquilo, uma situação de destruição mesmo na cidade de Mauá, com muita chuva, granizo, enfim. E o Sérgio vai fazer para a gente um balanço aqui para essa segunda edição do Download da Notícia, Gil, aqui na nossa Rádio Guardiã da Notícia. Sérgio, boa tarde e obrigado pelo atendimento. Boa tarde, Marcelo Ferreira. Boa tarde aos amigos da Guardiã da Notícia. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa tarde. Satisfação enorme poder fazer parte desse programa, viu, Marcelo? Então, Sérgio, nós havíamos dito com relação ao balanço. Eu sei que foi muita árvore, foi muito topo. Fala um pouquinho para a gente em números, eu sei que você tem ali ao fundo aqui, Gil, olha ali o símbolo, né, da Defesa Civil no novo prédio, viu? Convidamos vocês, a Fabi, o Gil e também a Gabi para estarem vindo aqui. Mas fala dos números, Sérgio. Perfeito, Marcelo. Nós tivemos aqui, só de árvores, 16 quedas de árvore. Graças a Deus, aí sem vítima, né, somente danos materiais, coisa que a gente conseguiu dar uma resposta rápida e resolver a situação. Tivemos também algumas fachadas de loja atingidas por conta do vento forte. A previsão nossa para o sábado era bem tranquila, não estava com todo esse peso, né, que veio. Mas estamos aí na mudança climática, a coisa de repente muda, conforme a força dos ventos. E Mauá acabou sendo atingido. Central e alguns bairros mais próximos do centro foi atingido com grande intensidade aí da chuva forte rápida, mas o vento muito forte é que causou esse problema todo na cidade. Gil, você quer daí perguntar que dá uma força na cidade com essa nova sede e alguns sistemas sísmicos, né, de tentativa de localização e de antecipação desses fenômenos, Gil. Tá certo. Ô, secretário, a gente sabe que nós vivemos agora um momento perigoso na relação climática, com essas fortes chuvas que chegam às vezes muito repentinamente, não dá tempo nem de se preparar para receber essas chuvas. Mas a gente sabe também que a Defesa Civil do Estado, e também dividida em seus municípios com as suas locações, está muito bem preparada para essas ocorrências, como assim a gente pode dizer. E a gente sabe que isso é muito comum nesse período de janeiro, fevereiro até março. E com essas oscilações, vocês estão cada vez mais preparados, vocês estão investindo em tecnologia, estão recebendo todo o apoio da Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo em relação a equipamentos, a treinamentos e tudo mais. Como é que está a Secretaria aí de Defesa Civil de Mauá em relação a esse preparo no atendimento imediato a essas oscilações climáticas que estão cada dia mais fortes? Vocês estão vivendo épocas que eu acredito que vocês não tenham vivido no passado com tamanha extensão e de forma tão rápida como tem acontecido. Como é que vocês estão aí em Mauá em relação a isso? Ô Gil, na verdade, a gente em 2021, quando assumimos aqui a Defesa Civil, a gente pegou uma Defesa Civil totalmente destruída, né? Então, nesses 6 anos aí de gestão do Marcelo Oliveira, ele vem investindo bastante aqui, nos deu esse prédio aqui com condições excelentes de trabalho. Hoje a gente está numa sede aqui 3 vezes maior, quase 4 vezes maior do que a gente tinha, vários equipamentos novos, nós temos aqui 34 funcionários hoje devidamente treinados e preparados para o atendimento à população. Temos também uma parceria boa com o Conselho Municipal. Eu sou vice-coordenador lá do GT também de riscos, né, das 7 cidades. E a gente tem também uma ligação excelente com a Coordenadoria do Estado. Através da Casa Militar, a gente tem recebido bastante equipamentos também, bastante apoio deles.
Você tem ideia, só aqui no Jardim Zaira hoje, eu tenho 6 PCDs, que são 6 bases aí de coleta de dados, que além de me avisar o índice pluviométrico, tanto de chuva que está caindo, ela também me avisa com antecedência de 3 horas qualquer deslizamento que possa acontecer nas áreas onde estão instaladas. Então, só no Zaira eu tenho 3 delas, das 6 que foi conseguida através de convênio, né? Nós temos um trabalho intenso aí de projetos e convênios com o governo federal, com o governo estadual e com o apoio aqui do nosso prefeito. A gente tem avançado bastante na questão de equipamentos. Subimos aqui em 2021 com 4 equipamentos funcionando. Hoje eu tenho 23 em funcionamento e da minha sala, aí da sala de todos os agentes aqui, a gente consegue saber o que está chovendo em cada ponto da cidade aí em tempo real. E a gente consegue, com isso, dirigir as nossas ações aí de prevenção, de proteção, além de acionar bombeiro, ambulância, qualquer outro apoio que a gente precisa. Então eu digo para você que a Defesa Civil hoje está num patamar muito bom. A gente precisa melhorar muito, claro, que é uma evolução constante. Mas a gente está muito bom, muito bem aí, né, nos trabalhos e nos equipamentos, atualmente, para a situação. Além da preparação, né? Nós temos feito todos os cursos aí junto com o Estado, cursos aqui também. Temos os nossos núcleos de defesa civil que a gente investe com a comunidade. Temos o trabalho com as crianças, que é a nossa Defesa Civil Mirim. Temos também o Defesa Civil na Escola, que é um trabalho onde nós formamos esse ano 106 alunos da rede estadual, como preparação, né, de autoproteção. Então eu acho que a gente nessa parte preventiva aí, estamos bem avançados e bem tranquilos. Considero que estamos bem preparados. Claro que os eventos que vêm aí são pesados, são graves, a gente precisa estar sempre evoluindo. Mas a gente está hoje numa situação bem mais tranquila, viu? Então está aí meu amigo e colega Gil Madureira. Se me permite, Gil, posso fazer mais uma colocação? Claro, fique à vontade. O espaço é seu, Marcelo. Fique à vontade. Com toda a experiência na reportagem, Gil, você fez muito bem que na última pergunta ao secretário você aludiu ao futuro, à prevenção. E o secretário Sérgio, após esse relato bastante elucidativo aqui, bastante completo, não somente do balanço, mas também das ações da secretaria, eu gostaria de conduzir depois para o encerramento, secretário, falando de algo que você disse de futuro, Gil. E é que não dá para ver, nós temos o logo aqui da Defesa Civil no novo prédio, frente de nós ali, né, Sérgio, o Programa Educacional Defesa Civil Mirim. Gil, aqui em Mauá, está havendo uma política muito interessante de preparação das crianças. Lá no Parque da Juventude tem a escola do trânsito para as crianças aprenderem. E eu queria, se me permite, Gil, um encerramento com o secretário Sérgio, falando desse trabalho específico, como é que é preparar a criança para todos os eventos que são inexoráveis, são certos, como 2 e 2 são 4, nós vivemos uma transformação climática absoluta, Sérgio. Perfeito, Marcelo. Além da gente preparar aí os adultos, né, os moradores das comunidades das áreas de riscos, a gente tem investido bastante na criança e no adolescente, porque na verdade eles são o futuro do país, o futuro do mundo. Então, quanto mais preparados eles estiverem, acho que mais preparação, mais tranquilidade nós teremos no futuro. Gostaria de lembrar que Mauá ficou em 3º lugar no Brasil com o programa Defesa Civil Mirim, nosso programa educacional. Então, nós recebemos esse prêmio aí no ano que se encerrou e a gente começa já agora o novo ano de 2026 com inscrições abertas de novo para a gente formar mais crianças, trabalhar mais com os adolescentes e aumentar mais ainda o nosso núcleo de defesa civil comunitário. Nós começamos aqui em 2021 com 32 pessoas. Hoje eu tenho 476 pessoas atuando em conjunto com a Defesa Civil voluntariamente, nos passando informação e nos dando toda a visão, né, da área de risco e do que a gente precisa fazer. É uma parceria grande, a Defesa Civil abriu as portas aqui para a comunidade e hoje a gente tem uma ligação muito boa, uma ligação com a comunidade que pode nos ajudar muito nesse trabalho de prevenção. Então tá aí, Gil. A gente vai né, meu prêmio, muitas vezes, né, eu gostaria de lembrar aqui, de agradecer a gentileza do secretário Sérgio Moraes, toda a sua equipe que nos acolheu aqui nessas belas instalações e boas, e também colocar que o secretário Sérgio é policial militar reformado, formado em geografia, em geologia, toda essa parte sísmica, e é um homem, Gil, aqui em Mauá, voltado há muitos anos para a questão
da Defesa Civil. Então é um nome emblemático, não somente em Mauá, mas em toda a região. E a gente agradece pela recepção e eu deixo a você, Gil, Muito bem, muito obrigado, secretário de Proteção e Defesa Civil de Mauá, Sérgio de Moraes, pela entrevista, por ter dedicado esse tempo aqui para o nosso download da notícia. E obrigado, Marcelo Ferreira, pela sua participação, uma participação muito profissional, muito obrigado. Seja bem-vindo, então, ao nosso quadro aqui de jornalistas e representantes das regiões aqui no download. Obrigado, rapazes, e parabéns, secretário, pelo trabalho. Eu acompanho essa região do Grande ABC com esses problemas desde lá dos anos 2000, quando a Avenida do Estado era o grande terror, quando ela alagava todo o ABC numa chuva, às vezes que acontecia nem na região, acontecia na cabeceira do rio e acabava com todo o ABC. Mas hoje, graças aos trabalhos individuais das prefeituras, trabalhando ali na região e também da Defesa Civil, que foi muito bem preparada, hoje a gente até tem ocorrências, mas a resposta é muito rápida e isso que é importante. Parabéns, então, secretário Sérgio, e parabéns, Marcelo. Muito obrigado pela participação de vocês. Oi, Gil, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado aí do programa e realmente esse trabalho de mitigação de risco tem sido feito na cidade aí pelas equipes, né, intersecretariais aqui, obras, planejamento, habitação, enfim, todas as secretarias do governo têm nos trazido bastante tranquilidade aqui, sob o comando do prefeito Marcelo, feito um trabalho muito importante na questão da redução de risco na cidade. E eu agradeço o Marcelo e me coloco sempre à disposição aqui de vocês, tá bom? Um abraço a todos. A gente vai dar Gil, para você, isso aí, Gil, enfim, também a nossa querida família. Né, Gil? E a Gabi ficando, que está lá no frio da Itália, e a gente aqui com 26 graus, da secretária. Forte abraço, Gil. Obrigado, Marcelo. Encontro marcado amanhã novamente aqui no Download. Muito obrigado, eu espero por você. Obrigado. 17h59. Para fechar a nossa região do Grande ABC, vamos falar aí do prefeito Gilvan Ferreira, que ele disse o seguinte: salvar vidas também passa pela tecnologia. Com a Onda Verde, Santo André garante caminho livre para ambulâncias, ajustando aí em tempo real os semáforos para que os veículos de emergência encontrem sempre sinais verdes. Hoje são mais de 140 cruzamentos conectados, reduzindo aí o tempo de chegada ao atendimento. O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira, contou sobre a novidade em suas redes sociais, que nós vamos acompanhar juntos agora, na tela do download que a Patrícia coloca para você. Pode rodar, Pati. Essa ambulância vai levar metade do tempo que gastaria para chegar no seu destino, porque agora tem a Onda Verde. Ásia Bravo 2. Solicitando Onda Verde e sair da catequese. A nossa central de trânsito configura toda a rede semafórica para que o veículo de emergência pegue sempre sinais verdes. Caminho livre para salvar vidas. São mais de 140 cruzamentos conectados e prontos para facilitar a velocidade do atendimento. E através do sistema Prontidão, agora o SAMU avisa a emergência do hospital, que é destino para o paciente, seja público ou privado. Segundos e minutos que fazem a diferença. E quem morre? Santo André é referência quando o assunto é tecnologia. E Onda Verde já é uma referência para o Brasil. Muito bem, fechamos então o nosso giro pelo Grande ABC. Vamos abrir o nosso noticiário nacional às 18h01. A Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, o CCJC, da Câmara aprovou o projeto de lei que inclui pessoas com transtorno do espectro autista entre aquelas que têm direito a credenciais de estacionamentos preferencial. Isso vale para todo o território nacional, inclusive para todos os municípios, e é muito importante essa decisão. Foi tomada na Câmara dos Deputados. E nós vamos ver agora com imagens da TV Câmara que foi aprovado o projeto que dá direito a credencial de estacionamento para pessoas com autismo na tela do download com imagens da TV Câmara dos Deputados. O autismo é uma condição do desenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. No Brasil, cerca de 2,4 milhões de pessoas têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista, segundo o IBGE. Hoje, apesar de a lei já reconhecer a pessoa com autismo como pessoa com deficiência,
O uso de vagas preferenciais de estacionamento exigem, na maioria dos casos, que a pessoa tenha que comprovar o comprometimento de mobilidade. Para mudar essa realidade, um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, garante o direito à vaga preferencial de estacionamento para essas pessoas em todo o país. O projeto não obriga a criação de novas vagas, mas garante que as pessoas com transtorno possam utilizar as vagas já destinadas às pessoas com deficiência, ampliando quem tem direito a esse benefício, como explica o relator da proposta na CCJ, deputado Republicanos do Paraná. Pelo menos 2 vagas para as pessoas com transtorno do espectro autista, que ficarão devidamente identificadas com o símbolo. Outra mudança prevista é a forma de identificação dos veículos. O texto determina que o Conselho Nacional de Trânsito crie um aviso padronizado para identificar veículos que transportem pessoas com autismo. Assim, não é necessário trocar todas as placas dos estacionamentos, mas estabelecer um padrão nacional de identificação. O texto também elimina a necessidade de renovação das credenciais de pessoas com deficiência permanente. O autor da proposta, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lembra que não importa quem está dirigindo, mas sim que o veículo esteja transportando uma pessoa com autismo devidamente identificada. Ou seja, se o motorista é uma pessoa que tem toda a sua normalidade, mas o caroneiro, aquele que está se transportando, tem o TEA e o veículo está devidamente sinalizado, ele tem direito a acessar a vaga. É o mesmo exemplo da pessoa que tem deficiência. E com isso nós estamos dando a segurança jurídica, nós estamos dando a visibilidade, nós estamos dando o apoio e fazendo com que os órgãos de trânsito do Brasil, até porque a lei vale para todo o país, sob todos os aspectos, esses órgãos possam regrar, regulamentar, sinalizar e, naturalmente, exigir também a sinalização dentro do carro. Precisa ter um cartaz que identifica que naquele carro tem uma pessoa com TEA e, como tal, esse carro tem a possibilidade de estacionar naquele lugar. Agora, a proposta depende da aprovação dos senadores. Muito bem, 18h05. Vamos abrir espaço com as notícias da capital aqui de São Paulo. O Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo, o Cientec, iniciou nesta segunda-feira, dia 12, uma programação especial de férias com atividades gratuitas e interativas para toda a família. As ações acontecem de segunda a sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde e seguem até o dia 31 de janeiro. A reportagem é do Gustavo Cópia, que você confere comigo agora na tela do download. O Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo, o Cientec, iniciou nesta segunda-feira, dia 12, uma programação especial de férias com atividades gratuitas e interativas para toda a família. As ações acontecem de segunda a sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde e seguem até o dia 31 de janeiro. A programação reúne ciência, meio ambiente e lazer, com atrações ligadas à astronomia, ecologia, física e história. Entre os destaques estão a trilha educativa, a Alameda do Sistema Solar, o Passeio das Abelhas, o Laboratório de Microscopia, o Espaço Geofísica e o Passeio Histórico, que inclui prédios tombados e a tradicional luneta Zeiss. O planetário do parque também integra agenda com sessões diárias e sistema de projeções de última geração, que oferece imagens em alta definição do céu, estrelas e constelações. Outra atração é a exposição interativa Luz e Vida, que aborda a importância da luz para a vida na Terra, unindo conceitos de física e biologia. As atividades atendem públicos de todas as idades, a entrada e o estacionamento são gratuitos. O Parque de Ciência e Tecnologia da USP fica na Avenida Miguel Stefano, número 4200, no bairro da Água Funda, em São Paulo, em frente ao zoológico. A orientação é usar roupas leves, calçado fechado e levar água. O local não vende alimentos, mas conta com área para piqueniques. Essas informações e muitas outras você encontra aqui, na Guardiã da Notícia, no site aguardiandanoticia.com.br. Aqui você tem música e informação na palma da sua mão. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã.
Muito bem, saindo da capital de São Paulo, às 18 horas e 7 minutos, vamos para as notícias do Estado. Estudantes da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, da FATEC Zona Leste, desenvolveram um sistema assistivo que amplia a autonomia e a segurança de pessoas cegas e com baixa visão. Batizada de Second Vision, a tecnologia interpreta aí sinalizações fixas e identifica obstáculos, contribuindo aí para uma mobilidade mais segura em ambientes urbanos. Em outra reportagem do Gustavo Cópia, vamos para a tela do download e ver então o que esse grupo da FATEC da Zona Leste criou aí em termos de tecnologia. Pode rodar. Estudantes da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, da FATEC Zona Leste, desenvolveram um sistema assistivo que amplia a autonomia e a segurança de deficientes visuais. Batizadas de Second Vision, a tecnologia interpreta sinalizações fixas, identifica obstáculos, contribuindo para uma mobilidade mais segura em ambientes urbanos. O projeto utiliza visão computacional, tecnologia vestível e recursos de internet das coisas. Uma câmera acoplada a um colete capta imagens do ambiente processadas por inteligência artificial em nuvem. As informações são transmitidas a usuários por meio de áudio, via aplicativo integrado ao dispositivo móvel. Dados utilizados no desenvolvimento do projeto apontam que pessoas com deficiência visual têm taxa de mortalidade até 89% maior em comparação a outros tipos de deficiência, principalmente devido às dificuldades de mobilidade e autonomia. Além de identificar obstáculos como postes, veículos e irregularidades no piso, o aparelho também lê textos impressos em placas estáticas e, para reduzir custos, o grupo desenvolveu um estojo protetor utilizando impressão 3D. Notícias de Guarulhos. A Prefeitura de Guarulhos relembrou o evento de reforma e entrega da nova Politécnica Secap em suas redes sociais, reforçando aí a importância do equipamento para o bairro. Na ocasião, o evento foi recebido pela população e também pelos funcionários. Vamos rever juntos, então, este momento como foi, que está disponível nas redes sociais da Prefeitura, com a gente aqui na tela do download. Eu amei mesmo. E hoje a gente está recebendo aí esse presente, né? Deu tudo certo, estamos aí inaugurando a Policlínica Secap e a população está muito contente. Essa reforma ela é muito importante aqui para a região do Secap, porque ela traz a renovação da prestação de serviço em saúde para o bairro, né? Além de trazer também a motivação para os funcionários que trabalhavam aqui, que continuam aqui e fazem parte dessa equipe. Antes a UBS tinha muita goteira, tinha infiltrações e dificultava o atendimento. Os pacientes conseguiam ter acesso aos consultórios, à recepção, e agora o atendimento vai ficar completo tanto para a gente, que vai poder oferecer um bom serviço, quanto para os pacientes que vão ter um serviço de qualidade. Gostei muito mesmo. O conforto para a gente, né? E para os funcionários daqui também, eu já fui funcionária aqui também. Olha, são vários serviços que a gente vai poder oferecer a partir de agora. Clínica médica, né? Consulta em clínica médica, pediatria, ginecologia, equipe multi com psicólogo, dentista, educador físico, assistência social, são vários serviços. Então acho que a gente está com uma equipe bem completa agora. O Norte é a próxima região que a Guardiã tem cobertura e vem aí com as notícias de última hora. O governo do estado autorizou aí um aumento de até 9% nas tarifas nos ônibus intermunicipais, que já começou a valer, inclusive. No litoral norte, algumas linhas já tiveram os novos valores definidos. E você confere agora com imagens e reportagem da TV Câmara de Caraguá na tela do download. O governo do estado autorizou um reajuste na tarifa dos ônibus intermunicipais, com um aumento que pode chegar até 9% e que já começou esta semana. Em Ubatuba, a tarifa até Caraguatatuba foi fixada em R$ 12,80. De Caraguatatuba para São Sebastião, a tarifa ficou no valor de R$ 7,35. Já a linha entre Caraguatatuba e São José dos Campos teve o valor definido em R$ 43,40.
Segundo a Artesp, o aumento segue regras previstas no contrato e leva em conta o alto custo do combustível, manutenção dos ônibus, pedágio e gastos com os funcionários. A agência afirma que o grande objetivo é manter a qualidade do serviço prestado à população. Muito bem, 18 horas e 12 minutos, hora de acionar o nosso correspondente do Litoral Norte, que fala direto da cidade de Ubatuba, Francisco Trevisan. Trevisan, boa tarde, seja muito bem-vindo. Quais são as últimas aí do Litoral Norte, meu amigo? Boa noite, Gil. Boa noite para todo mundo que está aqui na programação da Guardiã da Notícia. Segundemos ainda com muito calor, muita gente aqui no Litoral Norte. Tivemos de manhã aí uma ocorrência de incêndio em carro, né? Lá na Serra da Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. E falando em trânsito, lá por Ilhabela, também balsa cheia. Nesse momento, 2 horas em ambos os sentidos, com 7 embarcações operando nesse momento. Aí, segundo o Departamento Hidroviário ainda, a travessia está operando com a maré baixa, impossibilitando o transporte de veículos pesados. E ainda continuamos aqui em Ubatuba. Gil, ano passado a gente terminou o ano lá na Câmara Municipal acompanhando as pautas com a revisão da planta genérica da cidade, que não foi para frente, né? E teve toda a repercussão. Na época, depois do recesso do Legislativo, e agora, 2026, os carnês do IPTU aqui de Ubatuba chegam com aumento. A gente recebeu denúncias também juntamente com a Rádio Costa Azul da cidade, aí com reajustes aí superiores a 300% aí em comparação com o de 2025. Uma moradora, né, esse relato aí pagava aí R$470 e nesse ano foi para 2.400. E segundo ela, Gil, o imóvel está localizado aí numa rua sem pavimentação, não possui ligação com rede de esgoto e ainda ocupa meio lote. A gente sabe dos problemas estruturais da cidade aqui e esses reajustes também foram aí sentidos também por outras pessoas. As reclamações, né, aí afetam cerca aí de mais de 65 mil contribuintes aqui na cidade que vão ter esses reajustes aí, que pode ser ainda pago em cota única até o dia 10 de fevereiro, e a expectativa da prefeitura é de arrecadar aí aproximadamente 135 milhões de reais. Já foram emitidas 4.636 guias e já 153 já foram quitadas aí, então já tem um saldo aí de quase 300 mil reais em caixa. A gente procurou a prefeitura também e eles disseram que esse PTU só teve o reajuste correspondente à inflação de 0,92%, que corresponde aí ao IGPM, né, o Índice Geral de Preços do Mercado, acumulado aí entre novembro de 2024 e outubro do ano passado. E tem já reclamações de parlamentares também. O presidente da Câmara, Gádio Gonzalez, disse ontem que iria fazer um vídeo aí para a gente soltar nas redes sociais dele. Até o momento também ele não se manifestou, a gente já recebeu esse vídeo em primeira mão, mas ele fala basicamente a mesma coisa também, que recebeu denúncias aí desse valor aumentando aí 700%, que a prefeitura resolveu taxar tudo até a casinha do cachorro. A gente está só esperando ele publicar também, né, Gil, para a gente soltar esse vídeo, mas fica o valor pago, cobrado pela prefeitura versus o que a prefeitura reverte para o cidadão, para o município aqui de Ubatuba, né, Gil? Se você quiser, a televisão vídeo já está no gatilho. Podemos soltar se você permitir. Não sei, Gil, pela sua experiência, o que você acha? Vamos soltar e a gente comenta. Pode colocar. Aqui em Ubatuba, a prefeitura está aumentando impostos até em casinha de cachorro. Se a gente não barra a planta genérica aqui na Câmara,
o aumento seria muito maior. E a prefeitura, precisando de arrecadação, ela decidiu ir por outro caminho. Se a gente barrou, por que aumentou? A planta genérica de valores é uma tabela que define o valor de cada imóvel da cidade e com base nela que tem os cálculos do aumento do IPTU. Resumindo, então quando a planta genérica é atualizada, o valor do imóvel sobe, o IPTU sobe junto. Quando a prefeitura percebeu que não conseguiu aumentar o valor venal dos imóveis, o aumento do IPTU foi barrado, o que ela fez? Ela começou a cobrar até mesmo o telhado das casinhas de cachorro e toda a atualização que você fez nos telhados da sua casa. Inclusive a vaga de garagem que nem parede tem. Pessoas próximas a mim que moram em comunidades carentes, que pagavam R$700, vão ter que pagar R$7.000. Imagine então se tivessem passado a planta genérica aqui na Câmara Municipal. Você foi lesado ou conhece alguém que foi lesado? Comenta aqui. Vamos nos unir para barrar esse aumento irresponsável da Prefeitura de Ubatuba. Muito bem, televisão, essa é a opinião do Gadi. Eu fiz questão de exibir porque eu deixo aberto agora o direito de resposta da Prefeitura justamente para explicar. Porque esse vídeo já vai estar nas redes sociais do Gadi e isso vai se tornar público. Portanto, não há como não deixar isso ser divulgado. Então, nós colocamos e abrimos espaço para um representante da Prefeitura para que ele explique o porquê, porque tudo tem um porquê. Então, existem os dois lados. Essa é a opinião do Gadi em relação a uma crítica e agora alguém da Prefeitura vem e explica o porquê que isso está sendo feito. Obviamente, a gente aqui da Guardiã tem a obrigação de levar a informação. E não adianta ocultar algo que daqui 5 minutos vai estar publicado e vai estar estourando aí nas redes. Portanto, fica aberto a todas as pessoas representantes da Prefeitura para que possam aí se defender desta colocação, não vou dizer acusação, mas desta colocação que está sendo feita sobre a cobrança do IPTU. Tá certo, Trevisan? Certíssimo, Gil. Então, a gente está tentando também marcar uma entrevista com ele para ele comentar isso aí. Deve ter tido algum atraso, alguma coisa, não deveria estar programado, né, no Insta lá para soltar automaticamente às 18. Então, daqui a pouquinho realmente deve sair, mas a gente segue acompanhando e também tentando trazer ele amanhã para conversar ou na primeira edição ou na segunda edição aqui do Download da Notícia. Tá certo, então, televisão. Então, ficamos aí nessa expectativa dessa entrevista e também da posição da Prefeitura, ou através de nota, ou através de um representante que possa chegar até nós para falar sobre essa questão. Porque isso vai repercutir, sem dúvida nenhuma, diante da opinião pública e nós estamos aqui justamente para esclarecer, pelo menos trazer à tona os dois lados. Parabéns, televisão. Amanhã a gente volta, então, com mais informações. Você volta na primeira edição, depois à noite você volta aqui com a gente no Download. 18h20, muito obrigado, boa noite, televisão, e até amanhã. Bem, 18, aí tá aí o televisão, tchau, agora sim, tchau, televisão, cortaram você antes de você me falar um tchau, televisão, eu gosto de você, não façam isso. Tchau, televisão, até amanhã. Agora sim, ele ficou até travado lá. 18h20, calor imenso, não só lá no litoral, aqui também. Vamos para o Vale do Paraíba? Olha só, a Prefeitura de São José dos Campos estabeleceu aí novas regras e mais segurança no trânsito. Entrou em vigor em São José dos Campos as novas normas de circulação para ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual, conforme a resolução do CONTRAN. Isso também já está valendo aqui em São Paulo. Entender qual é o seu veículo, onde pode circular e quais equipamentos são obrigatórios é fundamental para garantir a segurança de todos em uma convivência harmoniosa no trânsito. A Prefeitura de São José dos Campos preparou em suas redes sociais um vídeo explicativo sobre o assunto. Então você que é da região, preste atenção no que você vai ver agora na tela do Download. Atenção! A partir de janeiro de 2026, entra em vigor as novas regras para ciclomotores e veículos elétricos. Para veículos ciclomotores, agora é obrigatório ter registro, licenciamento, placa Mercosul, habilitação ACC ou categoria A. O ciclomotor também precisa estar equipado com retrovisores, velocímetro, farol aceso, freios e pneus em boas condições. E o capacete é obrigatório. Patinete e autopropelidos não exigem habilitação, mas o uso seguro é fundamental.
Os veículos autopropelidos têm potência máxima de 1000 watts e a velocidade máxima de 32 km por hora. Esse veículo ele pode ser um ciclomotor ou um autopropelido. Caso ele for um ciclomotor, a potência dele vai variar de 1000 watts até 4000 watts e a velocidade máxima 50 km por hora. Acima de 4000 watts, aí é uma motocicleta. A regra mudou. A cidade continua cuidando de você. Conheça as leis e circule com segurança. 18 horas e 22 minutos. Vamos agora para o Alto Tietê. A cidade criou aí um comitê para enfrentar a crise hídrica e eventos climáticos. Muito bem, a Prefeitura de Mogi das Cruzes instituiu na tarde da segunda-feira passada esse comitê de prevenção à crise hídrica e monitoramento de eventos climáticos para reforçar o planejamento, o acompanhamento e as respostas rápidas às chuvas intensas e ao risco de escassez de água. A iniciativa integra aí ações da Operação Verão e reúne prefeituras, SEMAI e Câmara Municipal em atuação permanente para proteger a cidade diante dos desafios climáticos. Quer dizer, a gente teve aqui com o Marcelo Ferreira, o secretário da Defesa Civil de Mauá, falando sobre justamente esses eventos. Então não é só na região de Mauá, é em grande região aí, principalmente na área de cobertura aqui da Guardiã, que existe essa preocupação com os efeitos climáticos. Na tela do download, nós vamos então ver com imagens do Instagram da Prefeitura de Mogi das Cruzes a criação desse comitê. A Paty coloca agora para você na tela do download. Hoje nós estamos estabelecendo o Comitê de Crise Hídrica. Ele estabeleceu um painel de indicadores de monitoramento. Que nível nós estamos? Nível 3 de gravidade. Temos até o nível 7 que a gente não quer chegar. 59% da nossa água tem a produção no próprio SEMAI, como eu disse, 41% da Sabesp, principalmente em Jundiapeba e em Brás Cubas. Estamos nos antecipando a uma possível crise de falta de água. A criação do comitê, ele tem como uma das obrigações monitorar os reservatórios, avaliar impacto no abastecimento, propor medidas emergenciais preventivas, a integração entre as prefeituras. Nós vamos começar pelos próprios prédios municipais. Então nós temos uma meta de reduzir 30% do consumo de água. Ações do consultório de rua, a Secretaria de Saúde, junto com a assistente social, com o Fundo Social, vai trabalhar uma campanha muito importante em grupos vulneráveis, seja em pessoas com situação de rua, seja idosos, seja crianças, então para que a gente possa garantir a hidratação. Assim como também para os PETs. A gente inicia no dia 5 de janeiro essa reunião de trabalho, né, prefeito? Fazendo aí um tema especial, que é a questão do controle e do planejamento da crise hídrica. 18 horas e 25 minutos. Vamos falar agora de um assunto que mexe com o bolso de todo mundo. Daqui a pouquinho a Kathleen Costa e o Felipe Baldez estarão aqui falando sobre trânsito, previsão do tempo. Lá fora, agora, na Avenida Paulista, nós temos aí 29 graus. Aqui no estúdio deve estar uns 48 graus, né? Porque eu não sei o que aconteceu. Eu já estou até com a minha toalhinha aqui, porque está um calor desgramento aqui e ninguém me ajuda. De qualquer forma, daqui a pouquinho lembrando o Alborguete. Daqui a pouco falaram que eu lembrei o Alborguete. Daqui a pouco eu vou dar umas pauladas aqui na mesa e a gente entra no ritmo. Enquanto a gente não acerta essa linha aqui do café entrar, vamos falar sobre um assunto que mexe com o bolso de todo mundo. IPVA 2026 começa hoje, com Pix e cartão de crédito como opção de pagamento. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo ampliou nos últimos anos as formas de pagamento de IPVA e mantém para 2026 opções como Pix e cartão de crédito, além dos meios tradicionais. Meios tradicionais é o seguinte: você vai lá e paga ou à vista ou parcelado. O calendário oficial do IPVA 2026 começou hoje, dia 12. A reportagem é do Gustavo Cópia, que você confere e já está disponível no portal A Guardiã da Notícia. Quem coloca na tela esse VT, essa sonora, é a Patrícia, na tela do download. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo ampliou nos últimos anos as formas de pagamento do IPVA e mantém para 2026 opções como Pix e cartão de crédito, além dos meios tradicionais. O calendário oficial do IPVA 2026 começa na próxima segunda-feira, dia 12. Quem optar pelo cartão de crédito poderá pagar imposto à vista com desconto de 3% ou parcelar em até 5 vezes nos bancos credenciados em casas lotéricas. Também existe a possibilidade de parcelar em mais parcelas por meio de instituições financeiras cadastradas pela Cefaz SP. A lista das empresas está disponível no site da Secretaria. Nesses casos, as condições variam conforme a instituição e a cobrança de juros. Ao Estado é repassado apenas o valor integral do IPVA.
Para pagar o imposto, o contribuinte precisa apenas do número do Renavan e deve acessar a rede bancária credenciada. No estado de São Paulo, o Pix é a forma preferencial de pagamento com confirmação imediata. O QR Code é gerado exclusivamente no site da Cefaz SP e pode ser utilizado em mais de 900 instituições financeiras, incluindo bancos digitais. As formas tradicionais continuam disponíveis como pagamento pela internet, terminais de autoatendimento, aplicativos bancários e casas lotéricas. Quem atrasar o pagamento do IPVA está sujeito a multa de 0,33%, além de juros calculados pela taxa Selic, e após 60 dias a multa chega a 20% do valor do imposto. Em caso de inadimplência, o débito pode ser inscrito na dívida ativa, com inclusão do nome do proprietário no CADIM estadual, além da possibilidade de protesto pela Procuradoria-Geral do Estado. Essa informação e muitas outras no site, acesse aguardiandanoticia.com.br. Aqui você tem música e informação na palma da sua mão. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. 18 horas e 29 minutos. No estúdio aqui comigo, Kathleen Costa. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Gil, para todos que estão acompanhando o download da notícia, segunda edição. Felipe Baldez, muito boa noite, seja bem-vindo aqui. Aliás, você já está comigo desde o início, mas agora é hora de trabalhar. Com a câmera da penumbra, né? Com a câmera da penumbra. E eu com esse terno de cantor de rock, que ele brilha, fica mais escuro ainda. É o Roberto Carlos, né? Eu já tô mal-humorado igual a ele mesmo, viu? Já tô naquela de, ao invés de jogar a rosa, dar pedrada. Seguinte, meninos, acabou o rodízio, hein? Acabou a mamata, hein? Graças a Deus. Peguei um trânsito miserável hoje. Vamos falar de trânsito? Vamos, Gil. Vamos falar do trânsito agora. A Zona Norte registra 48 quilômetros de lentidão. Já a Zona Oeste, 35 quilômetros de lentidão. O centro segue com 10 quilômetros, a Zona Leste, 73 quilômetros e a Zona Sul, 96 quilômetros de lentidão. Lembrando que hoje o rodízio é válido para as placas 1 e 2, já voltou, como você bem falou, acabou. Sim, acabou. Acabou, vamos de trânsito punk. E você vai ver a hora que acabar as férias. A hora que acabar as férias, vocês vão ver que é trânsito. Uma sexta-feira dessa da vida também. Meu Deus do céu, com esse cara. Aí vai começar aquela coisa de chuva forte no final do expediente, todo mundo voltando de carro ou de ônibus ou de metrô. Hoje já teve problema no CPTM que você vai falar. Hoje de manhã já teve problemas na linha verde, que a Fabi falou no download de primeira edição. E agora já temos problema que eu vou falar daqui a pouquinho. Então tá bom, vamos lá, Kathleen. Seguindo aqui, a velocidade média dos ônibus nos corredores registra 19 km centro-bairro e 21 km bairro-centro. Média de época normal. Essa é a média de 19 a 20 quilômetros. É a média normal quando você tem aulas e tudo mais. Que mais? Exatamente. Agora com o Felipe. Felipe Baldez, como é que está o transporte público, a mobilidade, às 18 horas e 31 minutos? Bom, Gil, no metrô está a operação normal nas linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 15 prata e as linhas 4 amarela e 5 lilás da Via Mobilidade. E também temos uma novidade também no metrô, que finalmente um trem da linha 17 Ouro chega pela primeira vez ao aeroporto de Congonhas. Eu vou ler essa notinha aqui para vocês, que é um marco aguardado há anos, finalmente saiu do papel. Na manhã de domingo, ou seja, na manhã de ontem, um trem da linha 17 Ouro chegou pela primeira vez à futura estação aeroporto de Congonhas. A circulação ocorreu em caráter de teste e representou um avanço importante para a entrega do monotrilho prevista para o fim de março deste ano. A operação teve como objetivo avaliar o funcionamento dos sistemas de sinalização e controle, além das condições de via e do alinhamento do trem na plataforma. O teste também marcou a estreia do E-Lance, que direciona as composições para o ramal do aeroporto, um trecho estratégico na linha, que terá o formato de Y. Nesse ponto, os trens que partem da região do Morumbi poderão seguir tanto para Congonhas quanto para a estação Washington Luiz. O percurso deste domingo começou no Pátio da Água Espraiada, na Zona Sul,
e seguiu até a futura estação Brooklyn Paulista e em seguida retomou em direção ao aeroporto. Durante todo o trajeto, a velocidade variou entre 10 e 20 km por hora, ritmo necessário para permitir medições e ajustes técnicos. Com cerca de 97% das obras concluídas, a estação Aeroporto de Congonhas concentra agora os trabalhos finais, com acabamentos internos, instalação de comunicação visual e intervenções no entorno dos acessos e teste dos sistemas operacionais. Além disso, as obras da linha 17 Ouro foram retomadas em setembro de 2023 e já alcançam 95% de execução. Dos 14 trens previstos do projeto, 8 estão disponíveis para testes. 6 deles permanecem no pátio Água Espraiada e 5 já passaram por testes operacionais realizados principalmente no período noturno. Até o início da operação comercial, os vagões seguem protegidos com plástico e pisos inacentes. Com um pouco mais de 6,7 km de extensão e 8 estações, a linha vai ligar diretamente o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, linha 9 Esmeralda, além de oferecer integração com a linha 5 Lilás do metrô na estação Campo Belo. A expectativa é de cerca de 100 mil passageiros utilizem o sistema diariamente quando a operação estiver em plena operação. As 8 estações da linha 17 Ouro são as seguintes: a Washington Luiz, Aeroporto de Congonhas, Brooklyn Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo, Vila Cordeiro, Chucre Zaidan e Morumbi. E seguindo aqui com os nossos destaques aqui da mobilidade, na CPTM, as linhas 10 Turquesa, 11 Coral, 13 Jade estão com operação normal. A linha 12 Safira está com operação reduzida. Isso porque mais cedo, eu acabei de receber a atualização da CPTM, que a circulação dos trens da linha 12 Safira na noite dessa segunda-feira acontece em via única entre os trechos das estações Brás e Tatuapé, devido à queda de um muro externo de condomínio privado na região do Brás. Entre as 14h20 e 18 horas, a circulação foi interrompida entre as duas estações. A orientação é que os passageiros que seguem até a estação Brás utilizem a linha 11 Coral da CPTM. O Paese também foi de reforço, foi acionado com 3 ônibus na estação Brás e 2 ônibus na estação Tatuapé. A transferência para a estação Tatuapé na linha 3 vermelha do metrô está liberada no horário de pico. Geralmente há uma cobrança, né, dessa transferência, mas agora no momento, por conta deste ocorrido, não há cobrança, está liberada a transferência. A CPTM atua para normalizar a circulação. E, finalizando aqui, a linha 7 Rubi da TIC Trens, operação normal, e as 2 linhas da Via Mobilidade, as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda também, operação normal. Gil. Muito bem, 18 horas e 36 minutos depois do podcast sobre a atualização. Porque foi um podcast, né? Praticamente um podcast que ele fez. Para manter muito bem informado. Para manter, né, muito bem. É o download trabalhando, filho. É o download, né, trabalhando. Pois é. Nas notícias. Senhorita Ali, nós vamos pedir para o nosso engenheiro, o nosso responsável aqui pela operação, para colocar mais luz aqui, porque eu me sinto uma entidade quando entra esta câmera. O meu perfil, o meu visual fica daqueles... agora tá bonito, mas na outra eu pareço aquelas entidades que veio, sabe? O capitão do Titanic. E eu que tô de preto. Voltou, o capitão do Titanic que veio para dar um testemunho sobre como foi o acidente. Vamos botar a luz aqui pro nosso. Antes de falar do tempo, olha só, o governo de São Paulo utiliza desde outubro do ano passado um modelo inédito e mais moderno de acompanhamento e gestão integrada de recursos hídricos, com foco na preservação dos reservatórios e na segurança do abastecimento de água para a população. Tempo seco, estiagem, muito calor, não chove, diminui os níveis de água, a população não colabora porque lava carro, lava calçada, toma banhos longos e é compreensível porque com esse calor não há Cristo que aguente. Muitos problemas. O Gustavo Cópia traz na tela do download agora essa ação do governo do estado de São Paulo. Na tela do download.
O governo de São Paulo utiliza desde outubro do ano passado um modelo inédito e mais moderno de acompanhamento e gestão integrada dos recursos hídricos, com foco na preservação dos reservatórios e na segurança do abastecimento de água para a população. A gestão considera o sistema integrado metropolitano, que avalia o comportamento conjunto dos reservatórios e orienta a tomada de decisões de forma unificada. Para dar previsibilidade à população, eventuais restrições só são aplicadas após 7 dias consecutivos de permanência dos índices em uma mesma faixa. Já o relaxamento das medidas ocorre somente após 14 dias seguidos de melhora no cenário. Nessa sexta-feira, dia 9, o sistema operava com 27,4% da capacidade total, enquadrado na faixa 3 operacional. Isso representa a adoção da gestão de demanda noturna, com redução de consumo por até 10 horas diária, além da intensificação das campanhas de conscientização sobre o uso racional de água. O principal sistema monitorado é o Cantareira, responsável pelo abastecimento de cerca de metade da população da região metropolitana de São Paulo. Atualmente, o Cantareira registra 19,8% de volume armazenado, mas segue enquadrado na faixa 4 de restrição definida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Segundo as regras vigentes, a classificação oficial do sistema não é feita de forma diária. A avaliação ocorre mensalmente, ao final de cada mês, com base nos dados consolidados de armazenamento e nas condições hidrológicas, em conjunto com a SP Águas. A próxima análise está prevista para o dia 31 de janeiro. Somente após essa data será definido qualquer mudança de faixa, que pode impactar os limites de captação adotados no mês seguinte. Essas informações e muitas outras, acesse o nosso portal, aguardiandanoticia.com.br. Aqui você tem música e informação na palma da sua mão. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Muito bem, 18 horas e 39 minutos. Vamos para a previsão do tempo? A Kathleen Costa e o Felipe Baldez trazem então a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 13 de janeiro, em várias cidades. Começando com a capital, Kathleen, como será a terça-feira? São Paulo, capital, Gil. Amanhã será mais frio que hoje, hein? Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima 21 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. Vamos agora para a região de Guarulhos. O Felipe Baldez traz aí a previsão para Guarulhos. Para você que está em Guarulhos, a terça-feira será bem mais frio do que hoje. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 19 graus e máxima de 28 graus. Muito bem, agora vamos para a região do ABC, onde nós temos aí as 7 cidades da região. 7 cidades: São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Amanhã será mais frio que hoje. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A mínima 19 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. Felipe Baldez, como é que fica o Alto Tietê amanhã, terça-feira? Para o Alto Tietê, nas cidades de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. A terça-feira será bem mais frio do que hoje. Sol com algumas nuvens, também chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus. A Kathleen Costa traz agora a previsão para terça-feira para o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, que compreende as regiões de São José dos Campos, Taubaté, Campos do Jordão, Aparecida, Cunha, Paraty, Itatiaia e Bananal. Amanhã será parecido com hoje. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal. A mínima 20 graus e a máxima 30 graus. O Televisão já adiantou que o litoral norte está um calor infernal, mas eu pergunto, como fica amanhã, terça-feira, Felipe, o litoral norte? No litoral norte, Gil, amanhã será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Mínima de 21 graus e máxima de 29 graus. Muito bem, vamos agora para o litoral sul, Kathleen. Litoral sul, que compreende as regiões de Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga.
Amanhã, terça-feira, 13 de janeiro, será parecido com o dia de hoje, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima 23 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. Santa Catarina é mais uma região de cobertura. Para você que está em Floripa, amanhã será bem parecido com hoje. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 30 graus. E para fechar a previsão do tempo para terça-feira com essas informações da Climatempo, fechamos com Brasília, Distrito Federal. Brasília, para amanhã a previsão do tempo, terça-feira, 13 de janeiro, será parecido com o dia de hoje. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima 18 graus e a máxima 28 graus, Gil. Muito bem, com informações da Climatempo, você conferiu a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 13. Lembrando que nós temos que incluir agora Salvador, Bahia, que é mais uma região de cobertura aqui da Guardiã, um local que você vai fazer com um grande prazer, porque é sua terra natal. Então nós teremos aqui mais uma região quente com previsão do tempo. A partir de amanhã a Kathleen vai preparar então o material para que você que nos acompanhe agora também de Salvador. Muito bem. Olha, continue aqui porque a gente tem muita coisa ainda para atualizar. Às 18 horas e 43 minutos, vamos falar sobre o interior. Tem uma nota aí triste. Pela manhã aconteceu aí um capotamento de um veículo que bateu num caminhão na rodovia Zeverino Vaz, em Campinas. O acidente ocorreu por volta das 6h20 da madrugada desta segunda-feira, dia 12, e deixou uma vítima com ferimentos leves. Não houve interdição das faixas. Um carro colidiu na lateral de um caminhão e capotou e foi parar no canteiro central da rodovia Professor Zeverino Vaz, SP-332, quilômetro 118, na manhã desta segunda-feira, dia 12, por volta das 6h20 em Campinas. Segundo a concessionária responsável pela via, o acidente deixou uma vítima com ferimentos leves que foi encaminhada aí ao Hospital Padre Anchieta. Não houve interdição das faixas. Ainda de acordo com a concessionária, o acidente chamou a atenção dos motoristas que circulavam pela rodovia e provocou uma pequena lentidão na pista sentido Barão Geraldo. Vale lembrar que essa rodovia é a rodovia que leva até Paulínia, onde tem um movimento muito grande de caminhões por conta da Petrobras e da Braskem, a unidade da Petrobras que fica em Paulínia. Portanto, o movimento de caminhões é muito intenso nessa rodovia. Infelizmente, esse veículo veio a se chocar aí, capotou, mas graças a Deus não houve vítima fatal, só com ferimento e um prejuízo material. Café na linha? Ainda não? Café na linha? Agora sim, 18 horas e 45 minutos. Vamos voltar para o Alto Tietê. Hora do café na tela do download. Aí sim, café no seu estúdio móvel, direto aqui para falar no download. Muito boa noite, Café. Seja bem-vindo, amigão. Ô Gil, boa noite para você, a todos os nossos amigos, nossos colegas aqui do Download segunda edição. Olha, Gil, eu estou em Itaquaquecetuba, uma das maiores cidades aqui do Alto Tietê, e acompanhei o prefeito Eduardo Boigues aqui num anúncio muito importante da reforma aqui do posto de saúde do Parque Piratininga. Terminou agorinha, viu? Faz poucos minutos. Então eu vou trazer essas informações com mais detalhes no Download primeira edição de amanhã. Já consegui gravar com o prefeito e ele traz algumas informações pra gente. Enquanto isso, Gil, eu já mandei mais cedo aí um material, mandei 3 sonoras sobre uma matéria que eu fiz hoje pela manhã, no finalzinho da manhã, em Mogi das Cruzes, tá? Lá em Mogi das Cruzes, a prefeita Mara Bertaioli recebeu do presidente da Câmara da cidade, o Francimário Vieira, o Farofa, aquele recurso, aquele valor que sobrou do orçamento da Câmara do ano anterior. Um valor, Gil, de aproximadamente R$6.700.000, quase R$6.800.000, que vai ser, que a prefeitura volta para os cofres da prefeitura, né? Para que ele possa ser utilizado, então, de investimentos na cidade. E aí a prefeita já aproveitou nesse ato, né? Eles receberam aquele cheque, o checão que a gente chama, né? Ela já anunciou onde que esse valor vai ser aplicado. Vai ser construída uma nova UBS lá em Mogi das Cruzes, vai ser a maior UBS do município, tá? Uma UBS de porte 3, que eles chamam, né? Com mais atendimentos, até mesmo vai ser uma unidade mista, né? Vai ter tanto o atendimento da UBS quanto da USF, que é aquele programa da saúde da família que visita as famílias, né? Tudo isso lá no distrito de César de Souza,
que é um dos distritos que mais cresceram em Mogi das Cruzes nos últimos anos, né? Por conta aí de diversos investimentos imobiliários. Então eu gravei a prefeita falando, eu vou pedir para o nosso pessoal da técnica então colocar agora a fala da prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaioli. Esse recurso que a Câmara nos devolveu no final do ano passado vai ser verdadeiramente feito para construir uma unidade de saúde para as pessoas. Uma unidade de saúde que a cidade necessita. Então, Farofa e todos os vereadores, muito obrigada pela parceria, muito obrigada por acreditarem nessa gestão, muito obrigada por fazerem da nossa gestão uma gestão de acolhimento, uma gestão de planejamento e de muita responsabilidade. Porque através da responsabilidade com que vocês usam o dinheiro público, é que nós vamos conseguir construir essa UBS. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês. Olha, Gil, você viu que nesse ato, o ato contou com a presença aí de muitos vereadores, né? Não estava a Câmara completa, claro, a Câmara está em recesso, mas o vereador Farofa, o presidente, conseguiu trazer muitos vereadores para esse ato, e ele conversou depois também, discursou, o vereador Farofa falou da importância dessa economia que a Câmara fez ao longo do ano de 2025 e que, como esse recurso vai ser revertido agora para 2026 para essas obras importantes de saúde. Vamos ouvir agora então o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, o vereador Francimário Vieira, o Farofa. Então hoje a Câmara Municipal dá um grande passo, isso é prova disso, dessa parceria bem feita, nossa, de cada um dos vereadores, e graças a Deus a gente vive esse momento diferente da Câmara Municipal, em que todas as decisões elas são compartilhadas entre os vereadores. Eu sou só um instrumento ali, agradecer a cada um de vocês, o meu segundo ano como presidente, o terceiro ano agora como presidente, mas todas as minhas decisões são junto com cada um de vocês. Se está dando certo, é fruto de cada um de vocês. É a experiência de cada um de vocês nas nossas decisões. E como uma prefeita, eu sempre gosto de frisar junto com o Theo, que a Mara não tem essas vaidades. E o que faz da Mara uma grande gestora, que tenho certeza vai entrar para a história do Mogi das Cruzes, você e o Theo, porque você sabe ouvir. E muitas vezes, coisas que a gente chega a falar para você, não seria aquilo que você queria ouvir. Mas são decisões que a gente ali conversa no dia e passa ali para você, que é para melhorar a vida das pessoas. Porque o nosso trabalho, eu brinco, e cada um demanda, Bode, Rebeca, que a gente leva para cada um dos secretários, não é coisa da nossa cabeça. São os munícipes que nos procuram. Eu sempre gostava muito de brincar, de falar na gestão passada, que eu não peço para roçar o quintal da minha casa. É porque esse não é o nosso papel. Quando tem muita demanda de roçagem, é porque a gestão não está indo bem. Então, assim, todos os pedidos, quero agradecer a cada um dos secretários aqui, pela parceria de vocês. Mara, meu muito obrigado. Theo, meu muito obrigado. E a cada um de vocês, vereadores, meu muito obrigado. Esse aí é o vereador Francimário Vieira, o Farofa, presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, que ressaltou a importância desse trabalho conjunto para que o investimento possa vir realmente em benefício da população. Olha, Gil, no finalzinho então desse ato, tanto a secretária de Saúde, a Rebeca Baruffi, quanto o secretário adjunto, o Dr. Luiz Bott, nos receberam a imprensa para conversar, e aí sim, a secretária Rebeca Baruffi, ela explicou direitinho como é que vai ser essa nova unidade de saúde que vai ser construída então com essa verba, com esse recurso que foi devolvido pela Câmara Municipal. Vamos ouvir agora, então, a secretária de Saúde de Mogi das Cruzes, Rebeca Baruffi. Além do tamanho da unidade, né, de número de consultórios, número de profissionais, multiprofissionais, consultórios odontológicos, só na UBS Porte 3 são 4 consultórios. Então, ela tem ainda uma questão de resolutividade de atendimento. Ela também vai ser uma unidade mista, que ela também vai comportar a unidade básica de saúde e estratégia de saúde da família. Então, a complexidade dela, de resolução, é muito maior que as unidades de porte 1 e 2. Então, hoje, de porte 2 que a gente tem na cidade, Alto do Ipiranga, Vila Suíça, Jardim Camila, Jundiapeba, que são unidades maiores que elas comportam maior atendimento. Então, essa unidade de porte 3, como a gente colocou, ela consegue ter mais resolutividade, trabalhar com acesso avançado, como a gente comentou, eu acho que deu um pouco de... que até criou uma questão da vai ser um pronto atendimento. Não, ela tem uma área específica para acolhimento para aqueles pacientes que não têm agendamento, que hoje é uma questão nas unidades de saúde, né? Que a gente trabalha com agendamento de consultas e aquele paciente tem uma queixa que não é uma queixa grave, é uma queixa
que não é uma urgência. Então essa unidade hoje não, assim que inaugurada, terá essa capacidade também de fazer um atendimento que não estava agendado, mas que precisa ser realizado dentro daquela semana. Então ela tem essa característica de trabalhar com acesso avançado, de maior resolutividade. Então, uma pequena sutura, por exemplo, a unidade vai ter capacidade para fazer. Então, essa questão de baixa, média complexidade, ela vai ser mais resolutiva que as outras unidades convencionais que a gente tem na cidade. Então é isso aí, Gil, é uma unidade que promete ser aí a maior UBS de Mogi das Cruzes. Vai ter agora o período de licitação, cerca de 3, 4 meses. Depois também o chamamento público, né, para a organização social que vai gerenciar essa unidade. E a obra tem um cronograma aí de 18 meses para ser entregue. Então a secretária de saúde, secretária adjunto, acreditam que essa obra deva ser entregue o quanto antes. Gil, agora vamos mudar de assunto, falando agora de Mogi das Cruzes e daqui de Itaquaquecetuba, tá? Lembra que a gente comentou sobre a Copinha, que poderia ter um clássico regional na segunda fase da Copinha? Deu certo. Tanto o time de Mogi das Cruzes, que é a União Mogi, quanto o time aqui de Itaquaquecetuba, o IAC, o Itaquaquecetuba Atlético Clube, vão se enfrentar amanhã, 3 horas da tarde, aqui em Itaquaquecetuba, aqui no estádio da cidade, por essa fase agora já é uma fase mais decisiva da Copinha, né? A fase de grupos já terminou, porque o IAC ficou em primeiro lugar do seu grupo, né? Venceu o Novo Horizontino, e o União Mogi, ele ficou em segundo lugar. O treinador poupou, né? Já estava classificado, né? Fez um jogo ali com o Fortaleza só para definir realmente quem ia ficar em primeiro ou segundo lugar na chave, né? Então o treinador do União Mogi resolveu poupar o elenco, colocou os reservas, os garotos mais novos, e aí o time acabou perdendo realmente para o Fortaleza por 5-1, ficando em segundo lugar. Mas aí deu certinho, cruzou a tabela. Então o primeiro colocado aqui de Itaquaquecetuba, que é o IAC, enfrenta o segundo colocado do grupo de Mogi das Cruzes, que é a União Mogi. Clássico regional amanhã, 3 horas da tarde. Depois eu trago as informações pra gente aqui pra conferir o que vai acontecer nesse clássico, hein? Agora é jogo único, né? É rodada única. Ganhou, continua, perdeu, cai fora e dá adeus à Copinha. Bom, teremos pelo menos um representante continuando aí. Até o dia 25 ainda tem muitos jogos e muita coisa para acontecer. Quem sabe a gente encontra um desses nossos colegas vizinhos aí no dia 25 no Pacaembu. Quem sabe? Nada é impossível, né? Se bem que os times grandes aí estão dando cada sacolada, cada sapatada de 9, 12, tá meio difícil. Ô, Café, tô gostando do seu topete. A gente tem 2 times aqui. Você e o Gustavo Cópia com topetão, eu e o Trevisan carecas. Então nós estamos aí com o time bem dividido nessa questão aí, que nós somos um belo topete que você preparou hoje para o seu estúdio móvel aí. Mas valeu. É o calor de Itaquá, não deu para pentear, vai ficar. Vamos entrar do jeito que tá mesmo. Tá legal. 18 horas e 56 minutos. Café, muito obrigado. Amanhã você volta com a gente com mais informações aqui no Download da Notícia. Lembrando que pela manhã você também tem a entrada com a Fabi Teixeira e com o Gustavo Cópia. Obrigado, companheiro. Até amanhã. Muito bem, 18 horas e 56 minutos. Vamos, antes de encerrar a edição de hoje do Download, vamos para uma notícia boa para o cinema brasileiro, viu? Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro como melhor ator em filme de drama pela atuação no longa O Agente Secreto. O filme brasileiro, dirigido por Kleber Mendonça Filho, já tinha aí vencido na categoria de melhor filme em língua não inglesa. E ele desbancou aí atores de nome de Hollywood. Na tela do Download, com imagens da AFP, vamos então conferir esse feito do cinema brasileiro. Wagner Moura ganha o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama. Pode rodar. Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro na categoria de melhor ator em filme de drama pela atuação no longa O Agente Secreto. Moura levou a melhor na disputa com os atores Joel Edgerton, do filme Sonhos de Trem, Oscar Isaac, de Frankenstein, Dwayne Johnson, de Coração de Lutador, Michael B. Jordan, de Pecadores, e Jeremy Allen White, de Springsteen, Salve-me do Desconhecido. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça, já tinha sido premiado como melhor filme em língua não inglesa. O cinema brasileiro ainda pode ganhar um terceiro Globo de Ouro na abertura da temporada de premiações em Hollywood, em Los Angeles. O Agente Secreto concorre na categoria Melhor Filme de Drama.
18 horas e 58 minutos é o que marca o relógio aqui na Avenida Paulista. Ponto final. Ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta segunda-feira, hoje é 12 de janeiro de 2026, e que acabaram virando notícia. Fatos que a borracha do tempo jamais apagará e que ficarão registrados aqui nos arquivos do portal da Guardiã para sempre, que você pode conferir acessando aí as nossas redes sociais e também o nosso portal aguardiandanoticia.com. Obrigado a toda a nossa equipe operacional e de produção. Na transmissão, a senhorita Ali e a Patrícia Viana. Na mesa de som, o Felipe Baldez. Na produção e também no jornalismo, a Kathleen Costa. Participações dos jornalistas Marcelo Ferreira, Francisco Trevisan, Ricardo Café, Giovanni Iacovino, Gustavo Cópia, Brian Defende e Pietra Zabanin. Coordenação da Fabi Teixeira, direção-geral Gabi Tricânico. Kathleen, muito obrigado. Até amanhã com mais uma edição. Muito obrigada, Gil. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo local. Muito obrigado. Felipe Baldez, não me traga podcast amanhã, você resuma, porque senão nós vamos ter que abrir uma edição especial da Guardiã Mobilidade. Até amanhã, Felipe. Até amanhã, né? Se não tiver nada na mobilidade, não terá podcast. Então tá certo. E é claro a você que nos acompanhou até agora pela rádio, por nossas multiplataformas e também pelo nosso canal do YouTube aqui com imagens. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora que você está muito bem informado, faz o seguinte, aproveite bem aí o seu final de segunda-feira e olha, bom descanso porque a semana só está começando. Amanhã, às 9 da manhã, Fabi Teixeira e o Gustavo Cópia estarão de volta com o download da Notícia Primeira Edição, a partir das 9 da manhã. E depois, a partir das 5 da tarde, estaremos de volta comigo, a Kathleen Costa e o Felipe Baldez, com o download segunda edição aqui pela Rádio Aguardiã, AM 560, muito em breve, no FM 82.3. Jornalismo regional com alcance global. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.